Mas e se as rotas forem autenticadas? Nós precisamos controlar a segurança, nós não podemos permitir que qualquer pessoa acesse qualquer página. O nosso back-end, geralmente, ele vai estar protegido. Essa URL, esse serviço que nós acessamos, quando for externo, ele vai estar protegido e não vai permitir que qualquer pessoa acesse. Você vai ter que ter um login e senha. No caso desse back-end que nós fizemos o consumo, ele é protegido também via JWT. Nós precisamos passar aquilo que nós passamos para ele para consumir o web service e junto disso nós precisamos passar um token. Um token que a gente recebe quando consome um outro serviço de login. E agora nós vamos fazer esse outro serviço de login para pegar esse token e depois começar a acessar as rotas protegidas. Para isso nós vamos criar uma nova página chamada login. Da mesma maneira que a gente fez o cadastro antes, nós vamos vir aqui, vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos criar uma rota barra página chamada login. Vou acessar aqui já o meu localhost barra login para ver se ela já está funcionando. Está, mas está com todo o código que nós fizemos com o nosso produto antes. Vou remover tudo isso aqui. Vou remover esse load, porque não é para carregar automático. Esse método eu posso manter, porque vai ser outro web service que vai ser me passado para eu fazer o login e ter o meu token. Vou trocar aqui para chamar de login page. E aqui eu não preciso desses produtos também. Vou salvar. Vamos imaginar que nos foi passado uma URL de um web service para nós fazermos o login. E nessa URL foi nos dito que nós precisamos passar dois campos no nosso formulário, um chamado login e outro chamado senha. Então vamos fazer esse método para essa implementação. Esse é o primeiro passo, construção do método. Vamos criar um método chamado login, vou alterar aqui. O Axios, ele tem todos as estruturas REST, né? Todos os métodos REST. Então nós vamos utilizar para fazer o login um método chamado post, porque o nosso login é via post. Esse post nós vamos passar a URL para ele. A URL que nos foi passada é essa aqui: http localhost:8081/alt/login. Essa URL é uma URL post que nos foi passada para fazer o login. Isso aqui o back-end vai nos fornecer. Então isso aqui é variável, vai mudar. Qual é a URL, se o tipo dela é post, get, put ou delete, vai variar, vai depender muito do web service back-end. Nós vamos receber isso. Mas para fazer consumos via post, é só fazer dessa forma. Espera aí que aqui tá equivocado. .axios.post. O Axios tem todos os métodos REST, como eu falei. Post, delete, update, post, delete, get e put. O retorno disso aqui também é uma por mais, que vai retornar dessa forma. Como eu não sei o que ele vai retornar, vou colocar aqui um console.log res.data. Vou apagar aqui embaixo. Quando é um post, geralmente eu preciso mandar mais alguma coisa como parâmetro além da minha URL. O get pega com URL, basicamente o post eu preciso mandar um formulário para ele. Então eu vou escrever aqui o formulário, mas eu não preciso escrever o formulário inteiro aqui, eu posso colocar aqui, ó, chamar de dados, por exemplo. Eu vou enviar das.dados e ter uma variável aqui chamada dados. Essa variável vai ter um login e vai ter uma senha. Esses dois caras aqui, por enquanto, são null, porque eu não tenho nada. Isso aqui, esse método vai fazer o consumo do web service de login e vai me retornar o resultado que aconteceu. Eu vou fazer mais uma alteração aqui. Eu não vou escrever esse cara aqui no console, apesar que eu poderia colocar lá para fazer o debug, mas eu vou criar um outro variável chamada mensagem. Essa mensagem vai ser o que vai receber isso aqui. E vou colocar para escrever na tela aqui. Mensagem. Se eu executar isso aqui, não vai fazer nada, porque eu não estou chamando esse método login. E eu quero chamar esse método login quando eu pressionar um botão. Então, eu tenho que ter um botão aqui no HTML. Vou criar um objeto chamado button.
aqui no HTML que vai ter login. E para dizer que esse botão executa esse método login, eu preciso utilizar o onClick dele e chamar login. Em JavaScript, HTML eu faria isso. Porém, aqui no Vue não é assim. Aqui no Vue, quando você vai chamar um evento, você tem que colocar arroba e o nome do evento. No nosso caso, esse evento se chama click, arroba click. E aí você escreve login. Eu vou salvar, vou vir aqui na tela que ele criou o botão, vou clicar no botão e não faz nada. Vou inspecionar o elemento aqui no browser para ver se ele escreveu alguma coisa no console. Se dá algum erro, ele geralmente escreve aqui no console, facilitando nosso entendimento. E o que ele apareceu aqui, ó. Failed to load resource 404, quer dizer que não encontrou esse método aqui. Vou limpar isso aqui. Como o retorno desse post de qualquer método do Axios são promises, eu consigo, além de utilizar esse método then, eu consigo utilizar outros métodos. Um método chamado get. Esse método aqui vai retornar um erro. Quando der erro, ele vai executar esse cara aqui. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou dizer que this.mensagem vai ser igual a e, que vai ser igual ao erro. Então ele vai escrever na tela, ou pelo menos acredita-se que vai, a mensagem de erro. Vamos colocar aqui, executando, request filed with status code 404. É interessante quando a gente fala em inglês e o número a gente lê em português, né? E aqui no o que ele vai mostrar esse post aqui. Qual é o problema? A URL está errada aqui, é 2.8080. URL alterada para a URL correta. Vamos acessar aqui, clicar no botão login e request failed with status code 401 unauthorized, quer dizer que não foi autorizado. Então provavelmente é apenas o meu login e a senha que estão incorretos. Eu vou passar aqui um login e uma senha corretos. Eu vou alterar aqui diretamente na minha variável para colocar um usuário e uma senha que eu sei que são corretos, que vão funcionar. O username usuário, senha 123. Vou executar. Vamos ver, clicando em login. Ele retorna para mim um monte de letras. O que são essas letras? Essas letras são um token JWT. Esse token eu vou poder utilizar para fazer as outras requisições, as requisições que são protegidas. Eu mando esse token no cabeçalho e ele vai permitir que eu acesse as rotas protegidas. Agora vamos criar no nosso HTML um formulário para receber o usuário e a senha, para que a pessoa possa digitar e depois clicar no botão entrar para fazer o login através do web service. Vamos lá, vou deixar a mensagem aí. Sempre lembrando que essa mensagem aqui eu coloquei dessa forma apenas como ilustração, para mostrar para vocês aonde colocar a mensagem de erro. Existem alguns frameworks, alguns componentes que permitem que você exiba uma mensagem na tela. E você também pode fazer isso. Então aqui dentro desse cara aqui, ó, desse método, você pode vir e colocar uma chamada de mensagem. Chamar a mensagem para executar na tela e mostrar uma mensagem de um jeito diferente, não necessariamente apenas assim. Mas dessa forma, ilustrativo já mostra como mostrar a mensagem na tela para você saber que deu erro. Vamos criar um formulário. Vamos criar dois componentes, um componente chamado login. E um outro input chamado senha. Toda vez que eu salvo, ele já executa, já mostra na tela automaticamente. E um botão aqui chamado login. Vou mudar para entrar. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o valor desse input aqui e jogar para esse login aqui. Da mesma forma, eu preciso pegar o valor desse input aqui e jogar para essa variável aqui, para essa senha. Como que faz isso no Vue? No Vue nós temos uma diretiva chamada v-model. Essa diretiva já preenche uma variável para nós. Dados.login. Esse dados.login vai ser preenchida nesse input aqui. Ele não precisa ter isso aqui. Perceba que automaticamente ele já preencheu lá para mim mostrando. Porque quando ele desenhou a tela, ele já carregou o valor de dados.login para esse input aqui. vModel é uma diretiva muito utilizada no Vue para você atribuir valor para os componentes. Você atribui de uma variável JavaScript para o componente HTML, como da mesma forma você atribui
da variável HTML, o que foi digitado ou o que está no valor do componente, para o objeto JavaScript. VModel é muito utilizado. Aqui embaixo, da mesma maneira, eu vou colocar para o password, que é a minha senha. Opa, é senha, não é password. E ele já vai escrever aqui na tela, se você observar, 1, 2, 3, Wilson. Vou mandar escrever a senha aqui na tela e o login, para que você veja como tudo funciona automaticamente aqui no Vue. Ó, Wilson e a senha 1, 2, 3. Se eu vier aqui alterar, ó, outro login, ele já vai alterar aqui automaticamente, sem nenhum problema para nós. O Vue é assim, é muito automático. JavaScript é muito bom por esse motivo e por isso que Vue é muito utilizado, porque ele tem essa dinâmica muito rápida aqui. Vou tirar esses dois caras, porque eu não preciso mais isso aqui. Vou tirar daqui e vou salvar. Esse input eu posso utilizar o type password para dizer que ele é protegido, né? Ele já vai proteger isso aqui para mim. Se eu fizer isso aqui e clicar em entrar, ele já vai dizer para mim o resultado. Colocando o usuário errado, dá essa mensagem. Colocando o usuário certo, ele vai trazer o token. Agora eu preciso saber o que eu vou fazer com esse token. Não é deixando nessa tela, mas é criar uma estrutura de armazenamento do meu token através de cookies ou alguma outra forma de segurança. Esse é um nível um pouco mais avançado e nós vamos fazer na próxima aula uma aula exclusiva de segurança para a gente criar toda essa estrutura por trás dos panos. Aqui foi para criar um formulário, nós criamos um formulário de autenticação. Dessa maneira, todos os métodos de consumo post podem ser feitos através de um formulário. Você joga para um objeto através do VModel, em cada campo, em cada componente o seu atributo. E lá no final, quando você executa uma ação, ele vai consumir um Web Service Post. É isso que está fazendo nessa tela aqui.